O Flamengo tem muita coisa pipocando aqui, que é o seguinte, o Flamengo ainda está sem técnico. E pelo que a gente nota aí, há uma torcida para que o Benfica tome uma pancada para o professor tomar o primeiro avião lá de Lisboa, professor Jesus, lógico, tomar o primeiro avião e, pumba, desembarcar no aeroporto do Galeão. Mas eu estava dando uma olhada, Bruno Prado, Flávio e o Nilson, estava dando uma olhada na imprensa portuguesa. Quer embrulhar e mandar embora. Não só a imprensa portuguesa, porque você pode, o jornalista também é mal-humorado, essa coisa toda. E eu fui dar uma olhadinha, como a gente olha muito aqui, no chat, para saber o que os portugueses, a torcida, o que pensa, os outros portugueses, o que pensam, porque a gente está longe, né? Nós estamos longe, então, oceano de diferença aqui. Aí, eu noto aqui o seguinte, 1 milhão de críticas. Ele é muito criticado pelos torcedores. Alguns dizem que será ótimo o time perder, porque eles vão se livrar do professor Jorge Jesus. Nasceram em Kiev. Tá assim, E enquanto aqui no Rio de Janeiro, a torcida e até o clube, aparentemente, só sonha com o professor Jorge Jesus. Flamengo que amanhã visita, né, o Atlético Goianiense. O Flamengo já é vice-campeão, mas é jogo importante para o Atlético Goianiense, para mexer na classificação dele na tabela. Bruno, e aí? O que vai acontecer? É importante, queremos saber esse negócio do Jesus. Está todo mundo esperando. O grande Flamengo hoje não tem um técnico definitivo. Não tem. Eu vi hoje aqui, aqui no Instagram do Pilhado, tem o símbolo do Dínamo de Kiev. Aqui, olha só. Tá torcendo. Pilhado meteu o símbolo do Dínamo de Kiev no Instagram dele aqui. Estão torcendo contra o Benfica, né? Esperando que, se o Benfica for eliminado da Champions League, que o Jorge Jesus saia, para ele vir para o Flamengo, né? O Flamengo quer o Jorge Jesus de qualquer jeito. Eu acho que o Benfica vai se classificar, né? Então, pronto, acho que vai. Já estragou aí milhões de brasileiros. Porque eu acho que o Barcelona vai perder lá em Munique e acho que o Benfica ganha do Dínamo de Kiev em casa, né? Mas vamos ver. Daí, só empatar, né? Eu acho que sim, depois eu ver direitinho, mas... Se o Barcelona perde... É só empatar, né? Isso. Então eu acho que o Benfica vai se classificar. Mas de qualquer maneira, o nome que o Flamengo quer é o Jorge Jesus, né? E enquanto ele não voltar, eu acho que ninguém vai ter sossego para trabalhar no Flamengo. Isso é uma coisa complicada, porque por mais que você faça, é muito difícil fazer o que o Flamengo fez no segundo semestre de 19, que foi algo fora do normal, foi algo que é uma exceção. Não só para o Flamengo, mas no futebol brasileiro. Então, você cobrar isso de alguém é muito pesado, né? É injusto até. Mas ninguém consegue. O Flamengo já teve 3 treinadores depois que o Jorge Jesus saiu. Acho que nenhum deles foi horrível, assim. Você pode questionar os 3. Esse poderia ter feito melhor, esse tem esse detalhe, esse tem aquele. Ok, acho que nenhum deles também o problema é a perfeito. Comparação. Isso, eu acho que nenhum deles foi péssimo. E os 3 saíram, quando saíram, pareciam que eram os piores técnicos da história, assim. Então o Domi, o Rogério e o Renato, e são caras bem diferentes, são caras, cada um tem uma história assim muito diferente do outro. Então é muito difícil hoje trabalhar no Flamengo. Leio aqui dos colegas argentinos que o Marcelo Gallardo, que seria um outro grande nome, acho que é um cara que teria sossego para trabalhar, porque é um nome grande, né? Se não fosse o Jesus, a tendência é que ele renove com o River Plate. Eu li aqui da imprensa argentina, eles estão apostando que o Gallardo vai permanecer no River Plate, né? Então seria um nome difícil. Acho que se o Jesus não viesse, o Gallardo poderia, pelo menos por um tempo, ter mais sossego, porque é um nome bem grande, é o grande técnico do continente nos últimos anos. Fora os 2, quem vier vai ter problema. Pode até vir um técnico muito bom. Pode contratar o Carlos Carvalhal, português. Pode ser, é um cara jovem ainda, mas é um cara que pode ser um bom técnico, mas não vai ter sossego. Sim, você ganha 10-0, 10-0, perdeu de 1-0. Aí, olha, não dá. Se fosse o Jorge Jesus, ganharia de 11, né? Então é difícil, né? Olha, ele está 7 anos, né? Mais de 7 anos no River, né? Sim. Mais de 7 anos. É uma vida. Nossa. Diga, Nilson César, Quero sobre que o Flamengo. venha o Jorge Jesus para o Clube de Regatas do Flamengo e perca todos os campeonatos. Todos. Okay. Todos. A única maneira de acabar o mito Jorge Jesus é que o Jesus venha em 2022, perca o Carioca, perca a Copa. O Benfica tem que ganhar, tá? O Barça tem 7 pontos, o Benfica tem 5. Tá bom. Então, que venha Jesus e perca o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Você tá maluco? Tomara, porque é a única maneira, gente, do Flamengo se livrar dessa coisa aí. Dessa coisa. Sim, mas é a única maneira, porque eu gosto do Flamengo. Tô falando sério. Você quer que perca tudo? O Jesus perto do Flamengo é desse tamanhozinho.
Então o Flamengo não pode ficar na história do Jesus dependência. Não pode. Então, qualquer um, o que o Bruno falou, se vier o Klopp, se vier o Guardiola e perder uns 4, 5 jogos, a torcida do Flamengo vai... Pode vir qualquer técnico e perder 4, 5 jogos. Então, que venha o Jesus, tomara que perca todos os campeonatos. Isso é pro bem do Flamengo, gente. Para se livrar do fantasma. É para se livrar do fantasma, que perca tudo, até o Campeonato Carioca. Não é bem o que tomara pensa, que perca um jogo com o Bangu. Bangu e Flamengo na final do Campeonato Carioca. Então, ele perdeu, gente. Perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense no Maracanã. Não foi? Foi. Teve outro também. Ele perdeu 4 jogos, né? Ele perdeu um jogo pro Bahia. Não, isso é Brasileirão. Né? Não, vamos falar que ele competição perdeu. A Copa do Brasil. Só a Copa do Brasil. Só e o Mundial de Clubes, né? Que perdeu pro Liverpool. Muito bem. Perdeu a Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Do mesmo jeito que perdeu o Renato, o Jesus perdeu também. Então, tomara que venha, gente. O Flamengo tem que ter um tratamento de choque. Vem o Jesus, perde o Carioca pro Bangu. É verdade, perde a Copa do Brasil, eliminado de novo para um Curitiba. Mas e se ele ganhar tudo? Curitiba no Maracanã. E se ele ganhar tudo? Aí é mister. Aí mas tá se ou ele fica para sempre no Flamengo, porque ou não vai ter mais nenhum técnico. Fica no lugar do Cristo Redentor. O torcedor do Flamengo tem que entender o seguinte, que aquilo lá foi um momento absolutamente fora da curva. Certo. Fora da curva, não vai acontecer nunca mais. Se eu sou ele, não, essa é a hipótese para se livrar do fantasma. Vem, perde tudo. Perde a Copa do Brasil pro Curitiba, no Maracanã. Pode também. Seria legal. Perde o Campeonato Brasileiro com 14 pontos do líder do campeonato. Perde. E perde também, falta um aí. Libertadores. Perde na oitavas. Perfeito. Já em oitavas, eliminado em Libertadores. Olha Livra aqui. do Genial, É sim. Eu sei. Livra do fantasma. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Claro. Agora, se o homem vier e ganhar tudo, até eu vou lá na arquibancada. Mister. Porque não tem jeito de livrar do homem. Eu entendi. É só voltando e perdendo tudo. Mas se por acaso... Tudo bem que ele também tem uns traços do seu grande ídolo, nada contra. Jesus Cristo. Ele sabe, ele também tem umas pitadinhas. Aqui, ó. Ele acha que tá cabeça a cabeça. As últimas declarações lá, ele caprichou. Mas caprichou. Ele acha que tá cabeça. Digamos assim, que não marcou pela humildade. Mas, se ele pegar o telefone, bacana, ligar, atenção, queria falar porque ele é casado com uma portuguesa, ele também é descendente de portuguesa, o Bruno já tem passaporte português, aquela coisa toda, bacaninha. Flávio, o que devo fazer? Flávio Prado. Olha, se eu sou ele, não volto, porque ele terá um fantasma terrível que é ele mesmo. É lógico. Até ele é fantasma dele. Aquilo do Flamengo foi uma coisa excepcional, foi uma coisa que não vai se repetir tão facilmente. O time não é mais o mesmo. A situação não é mais a mesma. Alguns jogadores que estavam voando naquela época, alguns nem estão mais aí, outros já estão numa decadência física. Então, ele seria muito bom para ele deixar esse fantasma vivo. Se ele entender que deve vir, ok. Mas se eu sou ele, não aceito. Eu falo, mister, como Abel Ferreira. Acho uma grande bobagem ele continuar no Palmeiras. Se eu sou ele, eu caio fora. O que ele conseguiu fazer foi espetacular. Sim, mas onde ele vai trabalhar? Não importa. Pra ganhar o que ele vai ganhar no Palmeiras. Não importa. É gestão de carreira. Não, pra ganhar o que vai no Palmeiras. Não sei quanto ele ganha no Palmeiras, mas se eu sou ele, eu não volto. Ficará desempregado. Não. Sim, eu mas não mercado volto. pra isso, né? Não importa, não importa. Parece que o que ele vai ganhar no Palmeiras é o maior salário de um técnico de futebol brasileiro. Pode ser. Isso Mas que é eu, de como questão de gestão de carreira, eu tô fora, porque ele já foi muito pressionado, a torcida chegou a pedir a cabeça dele, imprensa fazendo pressão em cima dele. Se eu sou ele, eu faço aquilo que ele falou, eu faço o que ele falou. Estudo mais, tenho mais tempo para dar treinos, não vou me desgastar e cair, fatalmente vai em algum momento a coisa virar, porque não dá para fazer sempre. Se eu sou nem Jorge Jesus e nem Abel Ferreira, não voto, nenhuma hipótese, e o Jorge Jesus eu acho que hoje ele vai passar, então vai acabar com essa história, mas se eu sou ele, mesmo não passando, eu não votaria não. Eu acho que é uma bobagem, ele vai ficar refém dele, todo mundo vai ser refém dele lá. Agora, o Flamengo é louco para fazer onda com o técnico meia boca, né? Fizeram o escândalo para trazer o Renato e tal. O Jorge Jesus, ele é meia boca. Deu tudo certo para ele aqui. Então. Sabe aquele momento que deu tudo certo? Mas ele não é aquilo que ele foi aqui.
Esse é o ponto. Ele não é o que ele foi aqui. Por isso que não sabe, Vanderlei, naquele momento você fala, nossa, você até se surpreende com o que você fez. Estou ganhando. Mas ele não é tudo isso. Então, é melhor ele ficar lá, fica esse mito, sabe? O mister, não sei o quê. Se eu sou ele, não sou ele. Se ele quer votar, que vote. Que Deus ajude, que seja feliz. Que ele mas gosta esquece. das coisas daqui, né? E aí o Flamengo está Será? com um pipinaço na mão. Não sei se vocês concordam, Bruno, o Nilson e o Flávio. Porque a torcida não aceita, digamos assim, alguém, usando o termo aí, meia boca. Não, mas esse cara pode se transformar no Guardiola. Ele tem sintomas de Guardiola. Ele queria o Renato de qualquer jeito. Não, então, a torcida não aceita. E não tem aí no mercado, na prateleira, uma grande opção. O Bruno citou o Galhardo, que é pelo fato de estar, imagino, pelo fato de, primeiro, tanto tempo no River, comprovadamente ter feito um grande trabalho. É um cara que tem peso, é um cara importante. Não está, com todo respeito, treinando nenhum time da Grécia. Não adiantava Tá nada treinando ele da Argentina. Ele vai andar de lado, ele tem que ir para a Europa. Para o Brasil ficar na Argentina. Então, a torcida exige isso. Se amanhã o Jesus não vem, cara... Vai ver que Jesus tem coisa muito é mais um importante. pipinaço. É difícil. É difícil. Hoje não é fácil. Para agradar, tô dizendo. Mas por isso Sim. que eu tenho a única solução é vem Jesus e perde tudo. Ele pode É não vir, isso aí, porque, essa é a assim, solução. Aí acaba essa bobagem aí. O técnico do Flamengo, seja lá quem for, assim, ele não pode perder, ele não pode... às vezes ele não pode ganhar e jogar mal um jogo, assim, é uma coisa absurda. Assim, é um Bruno, nível o Flamengo tá muito com o acima mesmo do problema normal. do São Paulo. Só falta botar senha lá nas coisas, porque o São Paulo, todas as senhas do São Do Paulo... Wi-Fi ali. Do Wi-Fi é soberano. O Flamengo tá com o mesmíssimo problema do São Paulo. É verdade, vai lá botar a senha de Wi-Fi na cabine, é soberano. Lá na sala de imprensa, soberano. Senha do Wi-Fi do São Paulo é soberano. Jesus do céu, o Flamengo tá com a mesma coisa de se achar soberano. Sim. E não é, gente. Não é soberano coisíssima nenhuma. Para com isso, torcedor do Flamengo. Achar que o Flamengo... O Bruno Henrique usou o negócio do outro patamar. A tia da cozinha acha que é isso. O porteiro lá acha a mesma coisa. Aqui é outro patamar. Você não me vê em cheque, nem você faz, né? Aqui é outro patamar. O porteiro, tia da cozinha, jogador, dirigente. Todo mundo acha que o Flamengo é outro patamar. É coisa nenhuma. O Flamengo só tomou cacetada esse ano aqui, ó. E não foi por causa da ausência do Jorge Jesus, não. É que o time não jogou o que precisava jogar. Tem que ser falado isso pra torcida do Flamengo. Das 3 competições que o Flamengo Parar jogou... de tanto nariz empinado. O Flamengo jogou 3 competições importantes, né? Foi vice em 2 e semifinalista em outra. Sim, não era o ano que eles queriam, claro que eles esperavam conquistar pelo menos um grande título, que o time vem conquistando. Mas assim, hoje você tem 3 grandes times, bem acima, Flamengo, Galo e Palmeiras. Se você estender para Libertadores, você pode colocar o River Plate, que é um time que tem conseguido disputar, foi campeão em 18, foi vice em 19 e quase ganhou do Flamengo. Em 20, por muito pouco, não tirou o Palmeiras da final também. Então, eu incluiria o River aí, se estender para América do Sul. Assim, o tropeço muito grande foi a semifinal da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Ali era o Flamengo favorito, era para passar e acabou perdendo, fez um jogo ruim no Maracanã e perdeu. No Brasileiro, ele perde para o Atlético Mineiro. Não é nenhum absurdo. E, claro, sempre poderia jogar mais, isso sem dúvida, isso aí é claro. Perdeu por monte Mas de perdeu ponto, pro hein? Galo, por muito ponto. Na Libertadores, perde pro Palmeiras. É um time forte. Né, o River caiu pro Galo, o Galo derrubou o Boca, o River, aí o Palmeiras derruba o Galo e depois o Palmeiras Bruno, ganha eu do tava Flamengo. pensando Não tem outro nada dia, de Bruno, tão absurdo assim. Pensa nisso, Bruno. O Vanderlei, Flávio. Olha a defesa do Flamengo. Diego, um goleiro que tá tomando muito frango e tá se machucando sem parar. Isla, um lateral veterano. Rodrigo Caio se machucando sem parar. Davi Luiz é um cara veterano que chegou e já machucou. Felipe Luiz não consegue render, porque tá jogando mal e tá se machucando. Então o Flamengo, principalmente no setor defensivo, é um time muito envelhecido. Muito envelhecido. Para de achar que é soberano. Analisou bem isso aí que eu falei? É envelhecido. Os caras se machucam a cada 2 jogos e estão rendendo muito diferente do que se espera. Opa! Até o Felipe Luiz, que estava conseguindo se manter esse ano aqui, contusão em cima de contusão, e tecnicamente... Que soberano que é esse? Eu acho que, embora você ferrenhamente torça... Bruno Henrique não jogou nada esse ano aqui. Não jogou nada. Embora... Gabigol jogou bem abaixo.
Ou tô mentindo? Embora você claramente torça muito pelo Flamengo, ficou claro aqui no programa, muito. Mas eu torço. Eu sei, mas você já quer que ele arrebente com tudo para tirar o fantasma do Jesus. E eu acho que você nessa análise dos jogadores, você acha que você está sendo muito trágico. Trágico? Então, eu tô falando a realidade. Não, alguns jogaram muito menos. Sabe qual foi o melhor jogador de ataque do Flamengo? Quem foi? Michael. Então. Foi o maior jogador do ataque do Flamengo. Não foi o Gabigol, não foi o Bruno Henrique, foi o do jeito Michael. que você está falando, parece que ele está rivalizando com a Chapecoense. Não está rivalizando. O Isla é veterano, o Felipe Luiz é veterano, o Davi Luiz estreou no Flamengo e já machucou, é veterano. O goleiro está machucando a cada 5, 6 jogos, machuca o goleiro e está tomando gol assim, esquisito. O Rodrigo Caio machucou o ano inteiro. Ou não? É tudo isso que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo teve muito problema de contusão esse ano. Mas porque os caras são veteranos, o Bruno. Sim. Os caras são veteranos, isso é uma verdade. Não aguenta. Lateral, que você sabe que tem que correr muito, né? O cara não aguenta mais. Não aguenta. O Júnior, que a gente viu tanto jogar, quando ele ficou velhinho, o que ele fez? Vamos jogar lá no meio. Eu acho que precisa de ajuste. Jogou uma barbaridade no meio. O time do Flamengo. O time do Flamengo é um time importante. É importante. É importante. Tá com uma defesa bem envelhecida. Jogou menos do que todo mundo esperava. Principalmente, imagino, o professor Renato Gaúcho, que esperava mais dos jogadores. Mesmo com as críticas que o Renato recebe, que não é o gênio da lâmpada, a gente sabe disso. Mas se os jogadores jogassem um pouco mais, é aquele negócio, tem jogador que segura treinador. A gente sabe que é assim. Mas aí só a história não joga, né? Não. Tudo bem. Só a história do cara não joga. Certo, mas se os jogadores jogassem um pouco mais, é a mesma coisa o São Paulo. Se o jogador. O Rogério ficou decepcionado com alguns jogadores? Muito, imagina que muito. Ele vira para um lado e para o outro na cama à noite, só de pensar em alguns caras.